prosseguimento a essa série sobre a ditadura militar, chegamos aí à fase mais dramática, mais densa, mais pesada que teve durante todo esse período, né? Estamos vendo aí a fase madura da ditadura militar, que coincide justamente no governo Médici, né? Na semana passada a gente viu o chamado Milagre Brasileiro e já falam aí que, coincidentemente com o tal Milagre Brasileiro, teve um outro período chamado de Anos de Chumbo, que é o que a gente trabalha hoje, né? Por que anos de chumbo? Porque vai ser um momentinho aí bastante pesado, bastante complicado, que vai ser um momento de muita pressão do governo sobre a população, muita ação direta que vai limitar a participação política, que vai limitar as manifestações e que vai sofrer aí um peso desgraçado de uma pressão internacional, né, em cima do chamado medo da ameaça comunista, né? Vamos lembrando aí que a ditadura militar ela surgiu justamente por causa desse pânico, né, por causa do medo da ameaça comunista, né? É uma coisa que estava vindo lá da Europa, né? A partir da Revolução Russa, né? Que vai lá tomar o leste europeu e que vai começar a criar efeito dentro da América, né? Principalmente no caso cubano. Então todo esse pavor da ameaça comunista acabou fazendo com que o regime fosse cada vez se fechando mais, principalmente através dos atos institucionais, outro vídeo que a gente fez aí no comecinho dessa série para ver qual que vai ser essa ação. Bom, quando o regime está fechadão, né, já está bem tenso e está tudo nas mãos do controle do governo, né, dos militares, né, o que vai acontecer? A oposição vai perceber que não dava mais para esperar, não dava mais para negociar, né, não tinha mais diálogo, né, era necessário partir para ação, né, inclusive vão se inspirar aí em Lenin, né? Chegou a hora de abandonar as armas da política e adotar a política das armas, né? Então, justamente nesse momento mais tenso, vai ser um momento onde vão aparecer as maiores revoltas, né? Entre elas, a gente pode destacar aí a Guerrilha do Araguaia, né? A Guerrilha do Araguaia, que foi uma revolução de caráter socialista, né? Que tinha o claro objetivo de derrubar o regime militar e implantar um regime socialista no Brasil, né, e que foi combatida de uma forma bastante feroz, né? A Guerrilha do Araguaia se concentrou na região norte do país, e a reação a ela foi bastante violenta e acabou desmantelando. A maior parte dos participantes aí foram mortos, muitos foram presos, né? E inclusive a Guerrilha do Araguaia foi enfiada num silêncio desgraçado, né? Se você perguntar aí para quem viveu durante a ditadura militar, muita gente não vai ter nem ouvido falar da Guerrilha do Araguaia, né? Porque foi um negócio jogado para as sombras, né? A imprensa foi bastante perseguida, a censura foi bastante aplicada e obviamente questões como essa não eram expostas, né? Bom, além da Guerrilha do Araguaia, muita guerrilha urbana, muito atentado terrorista vai ocorrer justamente nesse momento, né? Uma série de grupos ligados a esse movimento socialista, né, que não concordava com o governo, que considerava extremamente opressor, vão começar a fazer manifestações, sequestros, ataques a quartéis, ataques a órgãos do governo, né, o que vai levar o governo a perceber, né, que a ideia da ameaça comunista não era simplesmente uma ameaça, era realmente alguma coisa real, né? E justamente por perceber que era real, né, tendo provas disso aí, né, a perseguição política vai se tornar muito maior, né? Sempre se fundamentando nos atos institucionais, afinal de contas, principalmente através do AI-5, né, meio que a tortura foi legalizada, né? É óbvio que isso aí não está explícito, né, mas era possível se usar de qualquer meio para obter informação sobre esses membros dessas guerrilhas. Então começam a surgir julgamentos sumários, né? Não precisa de um juiz para fazer o julgamento, liberdades individuais vão ser eliminadas, né? Por exemplo, o direito de ir e vir, né? Em diversos momentos foi decretado o toque de recolher durante o governo Médici,
né? Então, qualquer pessoa que fosse pega circulando ali num determinado horário da noite seria preso imediatamente para averiguação. O que essa pessoa está fazendo aí a esse horário da noite? Não está conspirando, não está tentando dar nenhum golpe, não está tentando se aliar a qualquer grupo terrorista, né? Então, a quantidade de prisões vai ser um negócio bem drástico. Além das prisões, vão começar a aparecer os chamados desaparecimentos, né? Como assim desaparecimentos? Muitas pessoas vão acabar sendo presas, né? E justamente para não acabar libertando e aparecer denúncia em imprensa, algumas pessoas vão simplesmente sumir, né? Vão desaparecer nos porões da ditadura, como eram chamados, né? Ou seja, dá um sumiço no corpo, mata a pessoa e, sei lá, joga no fundo da represa, né? Queima, dá um fim, desaparece. O cara nunca foi preso oficialmente, né? Um exemplo claro que a gente tem disso aí é você pegar o livro lá do Marcelo Rubens Paiva, escritor que está vivo ainda, está produzindo, né, o Feliz Ano Velho, onde ele relata o caso do pai dele, que era deputado, né, o Rubens Paiva, né, que foi preso, né. Ele conta lá no livro lá da chegada da Polícia do Exército, que prendeu ele. No dia seguinte prenderam a mãe e a irmã, e a mãe e a irmã foram soltas no dia seguinte e retornaram ao quartel para onde foram levadas, perguntando sobre o senhor Rubens Paiva, e a resposta foi que o senhor Rubens Paiva nunca esteve preso, tampouco elas duas, né? Então, melhor voltar para casa e ficar quietinho. Joia? Bom, tudo isso vai estar ligado a práticas de tortura, a conseguir informações sobre quem eram esses grupos terroristas, né? Eu estou usando a palavra terrorista aí, por favor, não interprete mal, né? Mas era a forma como era tratado esse movimento nesse momento, né? Ou seja, os grupos que buscavam derrubar o governo eram entendidos como grupos terroristas, por isso a justificativa da perseguição, né? O que mais? Bom, isso aí não vai ser uma ação simplesmente do Brasil, tá? Como eu falei aí há alguns vídeos atrás, quando eu fui falar sobre a relação entre as ditaduras na América Latina e a Guerra Fria, vou botar a descrição aí no link, né? Em uma série de países na América Latina, regimes semelhantes do Brasil vão acontecer. Justamente por isso, reações desse tipo que vão acontecer no Brasil, de grupos, principalmente ligados a movimentos socialistas, vão tentar derrubar os governos, né? Vai aparecer uma reação coordenada entre esses países que tinham um sistema ditatorial, a chamada Operação Condor, né? Chamada Operação Condor porque ela estava sediada no Chile, né? O condor é um animal símbolo do Chile, né? Uma ave de rapina ali dos Andes, né? E acabava conectando quem? Obviamente Chile, né? Brasil, óbvio, né? Argentina, Paraguai, Bolívia, tá? Então esses países aí, coordenados entre si, constituíram a chamada Operação Condor, né? E qual que era a função da Operação Condor? Primeiro passo foi uma ação de cooperação entre esses regimes para encontrar esses chamados grupos terroristas, né? Como o socialismo é uma inspiração internacional, né? De caráter internacionalista, né? Que busca levar o mundo a ser socialista, né? Obviamente esses caras não encontrariam fronteiras, iam coordenar ações, auxiliar grupos de fugitivos da perseguição de um país ou do outro, né? Então esses governos vão montar uma rede de auxílio mútuo para conseguir trocar informações sobre essas pessoas que estavam sendo procuradas nos demais países. O segundo passo disso aí foi permitir a ação de outros países dentro do seu regime para caçar esses perseguidos políticos. E o terceiro passo foi o apoio dos países envolvidos na perseguição desses perseguidos
internacionais, né? Um caso clássico que teve aqui foi o caso de um casal uruguaio no Rio Grande do Sul, né, que foi capturado aqui no Rio Grande do Sul e levado para o Uruguai. Tá? Vê, a ideia da Constituição, dessa perseguição coordenada, bem arquitetada, partia do quê? Estamos falando de grupos de ataques, estamos falando de associações que estão tentando derrubar o governo. Essas associações têm um conjunto de membros. Temos que dar um jeito de, a partir do momento que capturarmos capturarmos todos, né? Vamos usar dos meios que temos para poder investigar e reconhecer quem são esses membros desses grupos terroristas e persegui-los e prendê-los, né? No Brasil, um dos órgãos de ação que teve um papel fundamental nisso aí foi o DOPS, né? Inclusive, numa mochila do Suetônio, eu fiz uma visita ao DOPS, eu vou também colocar o link aqui na descrição do vídeo, né? Que era um órgão que foi criado no Brasil bem antes da ditadura militar, tá? Não é uma criação desse momento. Aliás, nem da ditadura que veio antes, nem da ditadura do Vargas, né? Esse órgão foi criado ali ainda durante a República Velha, 1924, né? Que tinha a função de manter a ordem pública e social, né? Daí o nome, Departamento de Ordem Pública e Social, né? E cara, o DOPS vai ser o centro da tortura, onde vão ser levados presos, colocados em condições subhumanas e expostos à tortura, né? Então, o pau de arara vai ser uma prática extremamente comum aqui no Brasil, né? Que o pau de arara se resume aqui a pendurar o cara pelos joelhos, né? Num mastro, com os braços algemados, nu, né? O que deixa o cara ali meio que de ponta cabeça. E nisso aí vão se utilizar uma série de táticas de tortura, passando de choque elétrico, empalação, né? Afogamento, que eu não vou gastar muito tempo com sadismo aqui, descrevendo cada uma dessas torturas aí. Legal? O que importa é o quê? Perceber que nesse momento de grande pânico de todos os lados, né, os grupos socialistas que temiam o fechamento do regime e o fim das liberdades individuais, e o próprio regime militar que temia a chamada ameaça comunista, né, vai chegar a um ponto de apelação e de perseguição tenebroso, né, que não para só nesse extremo da perseguição, da tortura, da morte de diversas pessoas, né? A liberdade de imprensa acabou nesse momento, né? Então, qualquer manifestação jornalística contrária ao regime de governo era visto como uma ameaça comunista e muitas pessoas acabaram sendo presas, jornais fechados, né? Jornais censurados. Cara, se você for ao arquivo público da sua cidade, se você é daqui da região da Grande São Paulo, no arquivo público do estado de São Paulo, você vai encontrar lá arquivos de jornal, né, onde você vai encontrar jornais ali com páginas inteiras em branco, né, às vezes capa em branco, né, ou então uma receita de bolo no local de uma notícia, né, que era o quê? Cara, alguma notícia que falava de algo que o governo fez ou que era considerado uma propaganda comunista ou que era considerado algum tipo de mensagem para os grupos terroristas, né, acabava sendo censurado. E, cara, você tinha que emitir o jornal. O que você faz? Você apaga a imagem, né? Você manda o resto do jornal aquela imagem em branco, o que era algum tipo de resistência possível, né? Tentar mostrar que algo estava errado no Brasil, né? Percebe então que a palavra de ordem nesse momento é medo, medo de todas as partes, né? A tensão maior se deu durante os anos de chumbo, daí o nome de anos de chumbo. Tá? Só que não era possível manter isso para sempre. Se mantivesse essa tensão constante, uma hora isso ia quebrar.
Justamente por isso, a partir do governo Médici, vai começar o processo de abertura, mas isso é matéria para outra aula. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião. Essa foi a professora Suetônio, sou o professor Fábio. Você, meu amigo, você deveria estar estudando.